Boa noite, graça e paz. Opa, boa noite. Graça e paz. Meu nome é Deise, vocês já ouviram, pode me chamar de Deise. Eu tenho 57 anos. 57 anos. Na Cássia está aqui comigo a minha filha mais velha. Estamos há mais de 27 anos em Cuiabá. Já, né, Val? Bastante tempo. E gostaria de dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, poder conhecê-las. As minhas irmãs que eu ainda não conhecia, porque somos da mesma família, temos o mesmo pai, viemos de um mesmo lugar, no coração do Pai. E é muito bom ter comunhão com outros irmãos e outras irmãs também. Amém? Já conhecíamos o Maurício, né? Bem antes da pastora Adriana, o pastor Maurício, já há um tempo estivemos congregando juntos no mesmo lugar. Isso já fazem alguns anos atrás. E é muito interessante como Deus desenha as coisas e como o Senhor faz as coisas. Tempos depois a gente acaba se encontrando e no reino é assim, amém? Amém. O Senhor reserva essas surpresas boas para nós. É uma alegria estar com vocês aqui. E é uma responsabilidade muito grande também. Sobre mim pesa uma responsabilidade grande, que é ser a voz da parte do Senhor nesta noite para falar uma palavra ao seu coração e repartir alguma coisa que o Senhor tem colocado em meu coração. Deixa eu pôr o óculos aqui, que senão não vou enxergar direito as anotações e o texto da Bíblia. Quando eu vi o tema do chá, imediatamente, quando a pastora Adriana me falou qual seria, imediatamente me veio ao coração o texto de Mateus 25, e depois ela mandou, fez a publicação do tema do chá junto com o texto de Mateus 25, e eu entendi que realmente era aquilo, e era essa a palavra do Senhor. Então eu quero te chamar para abrir a sua Bíblia, e gostaria que você prestasse atenção nas coisas que você vai ouvir nesta noite, porque é uma oportunidade muito única que nós estamos tendo hoje de estar juntas para compartilhar uma palavra, que é a palavra de direção de alguém que orou e que teve esta direção no coração, nessa palavra. Eu quero compartilhar com vocês, e nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 25. Todas vocês que estiverem com Bíblia, quem quiser abrir no celular também, fique à vontade para abrir a palavra. Lembrando vocês que o tema deste chá é conservando o vaso de honra vazio para a vida eterna, certo? Certo? Sim ou não? Não, conservando o vaso de honra cheio. Diga cheio. Cheio para a vida eterna. Mateus 25, vamos ler o texto. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Pode acompanhar na leitura. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar,
chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade vos digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Pode deixar o texto na tela. Vamos orar? Quero pedir que você abaixe sua cabeça. Senhor, nós nos reunimos nesta noite, neste lugar. A maioria das mulheres, dos homens, todos nós que estamos aqui. Vemos um dia, Senhor, atarefado, um dia de ocupações, um dia de preparações, mas estamos neste lugar nesta noite e viemos aqui nos reunir com o Senhor e uns com os outros como igreja. Senhor, esse não é um tempo vão, esta não é uma reunião vã, é o teu povo, é o povo do Senhor que está reunido neste lugar. É o teu povo reunido em torno do Senhor, em torno do seu Cristo. Ó Pai querido. Por isso nós pedimos ao Senhor que em nome de Jesus, a tua palavra tenha toda a autoridade nesta noite, que ela governe as nossas mentes e corações, que a palavra do Senhor seja o centro, que a palavra do Senhor seja, Senhor, o pendor nesta noite, que a palavra do Senhor seja o prumo nesta noite sobre nós. Ó Espírito Santo, queremos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, abrir os nossos olhos espirituais para ver, ouvir e o nosso coração para sentir aquilo que o Senhor quer falar a nós nesta noite. Na autoridade do nome de Jesus, por quem estamos reunidos e em quem estamos reunidos, nós ordenamos que toda a artimanha de Satanás, todo contra-ataque nas nossas mentes, trazendo sonolência, dispersão, inquietação. Ó Senhor, que em nome de Jesus toda a voz da nossa alma se cale, toda a voz do inimigo se cale, que somente a tua palavra tenha autoridade para falar e governar este lugar nesta noite. Nós oramos assim ao Senhor, gratos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 25, nós precisamos nos lembrar que Mateus capítulo 25 é uma sequência do assunto que Jesus estava tratando no capítulo de número 24. Nós estamos aqui no capítulo de número 25, há pouco tempo, há 2 dias praticamente antes da Páscoa, significando então que há 2 dias antes da morte dele, antes da crucificação e morte dele, e Jesus estava reunido com seus discípulos e em toda aquela trama que vocês conhecem, da última semana, do aperto que ele estava passando, ele tirou um tempo para ensinar os discípulos dele. Porque os discípulos fizeram uma pergunta para ele a respeito de que sinal haveria quando ele retornasse e quais seriam as marcas do tempo do fim. O capítulo de número 24 trata praticamente disso, de Jesus falando o que ia acontecer antes da sua volta, do seu retorno, tanto nas nações, quanto em Israel e Jerusalém, e quanto à igreja. O capítulo de número 24 tem instrução para Israel, tem instrução para a igreja e tem instrução para as nações, de sinais da volta de Jesus sobre Israel, sobre a igreja e sobre as nações da terra. Então, é um capítulo completo que trata sobre a volta de Jesus. Jesus parou num tempo de muito estresse, de tamanha intensidade na vida dele, para ensinar os seus discípulos, para dizer-lhes o que é que eles, de como eles deveriam ficar atentos aos sinais e aos acontecimentos que precederiam a sua volta, o seu retorno. Então, é um texto escatológico.
Está falando de coisas dos últimos dias, coisas que aconteceriam no fim do tempo, no fim da era, no fim do mundo, digamos assim. Logo em seguida, termina o capítulo de número 24, e Jesus vem de uma sequência de parábolas nesse texto, onde ele fala a respeito de vigilância, das pessoas estarem vigiando, estarem de olhos abertos, não em termos de sono, mas de olhos espirituais abertos, atentos, muito bem atentos aos sinais e aos acontecimentos, para que ninguém fosse pego de surpresa quando ele retornasse. Então, o gasto de Jesus e o ensino de Jesus no capítulo 24 e 25 foi a respeito disso. É o último sermão de advertência de Jesus. Neste sermão, ele adverte os seus discípulos e adverte a nós hoje. E o último sermão de consolo dele é João 14, só para os discípulos. Mas num momento de muita intimidade, mas de advertência, esta é a última palavra de Jesus e o último sermão dele, advertindo e dizendo aos discípulos e a nós, a igreja, de que deveríamos ficar extremamente alertas com as coisas dos últimos tempos, por causa do risco que nós correríamos e por causa do risco que os discípulos estavam correndo, caso eles dormissem. Este sermão, o sermão de número 24, termina com Jesus falando: fiquem alertas e vigilantes e preparados, porque a qualquer instante, a qualquer hora, o Filho do Homem pode vir. Jesus ensinou uma parábola, mas logo em seguida, no capítulo de número 25, ele faz uma coisa muito interessante. Ele começa a falar parábolas. Ele vai falar 3 parábolas no capítulo de número 25. Ele vem da sequência do 24, falando sobre a necessidade de vigilância e de preparo para a volta dele. E ele entra no capítulo de número 25, já contando uma parábola. Uma parábola é uma comparação, é um ensino que faz uma comparação entre realidades. Ele usa uma figura para ensinar um princípio. Isso que é uma parábola. Então, Jesus, ele vai falar no capítulo de número 25, de 1 a 13, ele vai falar da necessidade que nós tínhamos e que os discípulos deveriam ter para estarem acordados, vigilantes e preparados. E o que é que ele faz? Ele conta 3 parábolas. Nas 3 parábolas, o ensino dele é o mesmo. Ele gasta saliva, ele gasta criatividade, ele gasta ensino para falar 3 coisas para os discípulos e para a igreja a respeito de preparo. Nessa tríade de parábolas, Jesus queria uma coisa só. Ele queria enfatizar a necessidade que os discípulos teriam e que nós teríamos de, nos últimos dias, no último tempo, no último instante antes da volta dele, estarmos preparadas. Repita comigo: preparadas. Olha para a pessoa do seu lado, fala: preparada. É isso que ele faz. Então, o que ele faz? Ele fala sobre preparo. Agora, irmãos, Jesus gastar 3 ensinos, 3 ilustrações para falar um mesmo assunto, porque ele não contou só uma parábola, a parábola das 10 virgens. Ele conta mais uma e mais uma. Ele conta 3. Por que repetir 3 vezes a mesma coisa? Será que aqueles discípulos eram cabeça dura? Será que eles eram meio abobados, que não entendiam o assunto? Será que eles eram desatentos e que Jesus precisava bater no mesmo ponto? Repetir o mesmo ensino para eles? Por que Jesus repete o mesmo ensino 3 vezes? Nas 3 parábolas, presta bem atenção, que eu vou caminhar para um ponto. Nas 3 parábolas, ele fala da necessidade de estar preparado. Na primeira parábola, ele fala, que é das 10 virgens, ele fala da necessidade de nós estarmos preparados, porque um dia todos nós compareceremos diante dele. Todas nós, um dia, compareceremos diante dele. Ele conta a parábola das 10 virgens. Na segunda parábola,
ele mostra a necessidade de estar preparados para prestar contas. É quando ele fala essa parábola dos talentos. Jesus estava dizendo: se preparem para aquele último dia, quando todos comparecerão diante de mim, e quando todos comparecerão para prestar contas, fiquem preparados para a prestação de contas. Fiquem preparados para se encontrar com o noivo, fiquem preparados porque vocês vão prestar contas da vida de vocês e de tudo que vocês fizeram e de tudo que eu dei para vocês fazerem. E a terceira parábola, Jesus fala, é que nós deveríamos nos preparar, porque todos compareceriam diante dele para a sentença final. Todos. Aí ele fala dessa parábola que ele separa bodes e ovelhas. Essa parábola. Então, preparar para quê? Não é sem razão, então, irmãs queridas, irmãos, que Jesus trabalha essa ideia do preparo. Presta bem atenção. Nós não podemos esquecer este princípio de que Jesus disse que todas nós aqui devemos estar preparados para três coisas. Primeiro, vamos comparecer diante dele, o juiz de toda a terra. Segundo, nós vamos prestar contas de tudo que fizemos. Terceiro, precisamos nos preparar porque vai ter uma destinação final. Então, Jesus repete esses três ensinos. E nós temos que entender a importância dele ter dado ênfase na questão do preparo. Repita comigo: preparo. Ter cuidado com isso, porque isso vai afetar a nossa eternidade. Escute, que o Espírito Santo abra nossos olhos e nosso coração nessa noite. Jesus não gastaria saliva, porque ele estava há 2 dias da cruz. Ele não gastaria ensino, se isto não fosse, irmãs, irmãos, importante para nós, de que nós precisamos estar preparados por causa da eternidade. Esse é um ponto pacífico. Então, ele conta isso, ele fala 3 parábolas para isso. Bom, dito isto, explicando esse contexto do 25 com 3 parábolas, porque o mesmo ensino repetido 3 vezes, eu quero prosseguir dizendo que quando Jesus conta essas 3 parábolas, ele está pegando os nossos olhos, está tirando os nossos olhos do presente e lançando o nosso olhar para o futuro e dizendo para os discípulos e para a igreja: pensem no futuro, pensem na eternidade, pensem longe, olhem lá para frente, lá na eternidade. E comecem a se preparar agora para aquele dia, para aquele evento. Aí ele começa contando, ele começa a ilustrar o seu ensino sobre o preparo para o futuro, contando a parábola das 10 virgens. E é uma parábola extremamente conhecida de todas nós. Esse exemplo que Jesus disse era conhecido deles. Jesus não precisou explicar detalhes da parábola. Quando a figura que Jesus ia usar era uma figura um pouco desconhecida do auditório dele, ele explicava a parábola e interpretava a parábola. Como a do semeador, ele interpretou, outras ele interpretou, mas esta era muito óbvia, porque o casamento, as celebrações de casamento eram celebrações muito bem conhecidas e praticadas nele. E Jesus resolve usar a figura de um casamento para ilustrar o que vai acontecer na volta dele. Aí ele conta, ele pega rapidamente coisas da cultura que eles já conheciam muito bem. E note algumas coisas interessantes que ele vai falar aqui. Jesus começa falando que no futuro vai acontecer como? Ele diz, o reino dos céus será. Está lá no verbo no futuro, será assim, como 10 virgens que saíram para encontrar um noivo. Jesus não fala do que aconteceu, Jesus já vai direto para a fase do casamento judaico, que era a terceira e última fase, a fase das bodas, do banquete e da própria consumação do casamento. Já na mente dos discípulos, eles sabiam que 2 fases já tinham acontecido. Os casamentos judaicos são complexos, não é coisa como na nossa cultura. Já tinha acontecido passos antes. Eles
a moça e o rapaz, eles eram praticamente escolhidos pelos pais para se casarem. Quem tratava o casamento eram os pais. Os dois praticamente não opinavam nessa fase. Já tinha acontecido a conversa entre os pais, já tinha acontecido a conversa dos pais com o noivo e o tratamento do dote, do presente que o noivo daria para a noiva. Já tinha acontecido o acerto e os detalhes, já estavam noivos. Nesse período, eles poderiam se divorciar, porque já era considerado casado o tempo de noivado. 1 ano, eles são considerados casados. E se acontecesse alguma infidelidade, eles poderiam se divorciar só nesse período. E assim mesmo, uma infidelidade sexual. E já tinha acontecido todas essas tratativas, da primeira fase e da segunda fase. Jesus só usa para o exemplo dele a terceira fase, porque ele está falando que todo o preparo que antecedia para a chegada do noivo já tinha acontecido. Na terceira fase, na chegada do noivo, o noivo vinha, a noiva já estava na sua casa, pronta nessa noite. Os casamentos aconteciam à tarde, à noite, para a sequência da noite, mas não para meia-noite. A noiva já estava pronta, as damas de honra, as 10 damas dela já estavam com ela, e o noivo já estava para chegar. Era conhecido na cultura deles e na cultura de casamento que o noivo poderia se atrasar. Na nossa cultura é a noiva que tem a cultura do atraso, né? O noivo fica lá esperando, os convidados esperando, e a noiva atrasa 1 hora, 2 horas. Opa, não tanto. A noiva atrasa. Mas na cultura judaica era comum o atraso do noivo. Presta atenção aqui. Por que era comum o atraso do noivo? Porque às vezes acontecia de último instante das famílias não concordarem com o dote que o noivo trazia, de terem um pouco de diferenças e tempo para retratar essas coisas. Acontecia da família não concordar muito com os outros presentes que a noiva estava recebendo. Então, o noivo passava por um estresse violento antes de se encontrar com a noiva. Então, eles já sabiam, todos os convidados sabiam que o noivo poderia demorar para chegar na festa, demorar para ir para a casa do pai buscar a noiva e levar da casa do pai da noiva, buscar a noiva e levar para a casa do pai do noivo, pai dele. Todos sabiam. E porque todas sabiam, escute a informação que é mais importante no texto, porque todos sabiam que era previsível do noivo se atrasar, havia a coisa pactuada já, de que as pessoas que iam levar a lamparina e a tocha para receber o noivo e iluminar o caminho do noivo até a casa do pai da noiva e para a casa dele, todas as pessoas sabiam que eles precisavam levar uma vasilha extra de óleo. Não poderia ir para isso contando com a possibilidade da demora do noivo. Todos sabiam que deveriam ter uma vasilha com óleo extra, fora o óleo que estava na lamparina. Então, não era um fato desconhecido. O que Jesus está contando? O que Jesus faz, irmãos? Jesus aqui, ele já entra de sola dizendo que as noivas, que havia um casamento, aconteceu o casamento, no dia do casamento, antes do noivo chegar, as noivas, as 10 damas de honra, saíram para encontrar o noivo. E o que Jesus faz? A separação aqui. Ele diz que haviam 5 e 5. 5 loucas, imprudentes, 5 sábias, prudentes. Ele diz que primeiro as imprudentes resolveram enfrentar o dia do casamento sem levar óleo extra, sendo que era comum e era praticamente obrigatório levar. E as outras 5, antes de saírem de casa, se lembraram da possibilidade do noivo se atrasar, pegaram as suas lamparinas e 5 resolveram pegar as vasilhas com óleo, derramar óleo, porque elas pensaram, vai que o noivo atrasa.
vai que ele demora um pouco mais do que o que nós temos de óleo na lamparina vai suportar esperar. Então, 5 pensaram, fizeram uma previsão da demora do noivo, fizeram uma conta de que o óleo que elas teriam nas suas lâmpadas não seria suficiente, e para não desonrar e não envergonhar o noivo, porque era uma questão de honra que elas tivessem as suas tochas bem iluminadas, as suas lamparinas bem iluminadas para encontrar o noivo. Era por causa da honra do noivo. Era por causa da honra do noivo que elas não poderiam ter esquecido. Então, 5 pensou. As outras 5 na história de Jesus pensaram, o que nós temos aqui dá sim. Olharam, viram que estava, né, do meio para o fim, falaram, não, isso aqui dá para aguentar o tempo, não é possível que ele vai atrasar. Está tudo preparado, a noiva já está pronta, o arauto já veio uma vez, já veio 2 vezes, ele não vai demorar. 5 resolveram confiar no próprio óleo que elas tinham, na própria segurança que elas tinham, na própria informação que elas tinham, que elas achavam que elas tinham o suficiente para enfrentar a demora do noivo. E se mandaram para a casa da noiva. E foram para a casa da noiva. E lá elas estavam esperando. O arauto já tinha vindo, chegou. Quando chegou, mesmo na hora, elas levaram um susto, porque elas viram que elas não tinham aquilo que elas pensavam que elas tinham para enfrentar aquela crise. Jesus diz e ensina, Jesus fala que quando o noivo demorou para chegar, às 10 dormiram, só que 5 dormiram tranquilas, porque elas tinham óleo extra, óleo suficiente para esperar até o horário que o noivo ia chegar. As outras 5 também dormiram tranquilas, porque elas eram autossuficientes e tinham uma autoconfiança no conteúdo que elas tinham. Dormiram. Todo mundo dormiu. Todas as 10 dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se o grito do arauto. O arauto era uma pessoa que vinha sempre na frente do noivo. O noivo estava a quilômetros, o arauto já chegava falando, está chegando, está chegando, está chegando. Tanto a noiva quanto as damas de honra delas ouviram vários chamados dos arautos durante toda a noite. Mas na meia-noite veio o arauto final, a chamada final. Eis o noivo! Elas acordaram com a voz do arauto, dizendo que o noivo tinha chegado, que elas poderiam sair para se encontrar com o noivo. Todas acordaram quando houve aquela voz, o chamado da meia-noite. Todas acordaram. Todas pegaram as suas lamparinas. Quando elas olharam para as lamparinas, o fogo estava acabando. A chama estava morrendo. 5 limpou o pavio da lamparina delas. 5 limparam o pavio da lamparina delas. Colocaram mais óleo suficiente para se encontrar com o noivo. E as 5 imprudentes olharam para a lamparina delas com fogo, com as chamas já quase acabando. E olharam e se lembraram de que elas não tinham óleo reserva. Elas não tinham como sustentar aquilo. E que elas iam precisar de socorro e de ajuda. Elas correram para as 5 amigas e disseram, por favor, pega um pouco do que vocês têm e coloca e empresta para a gente, empresta para nós um pouquinho. Só que as 5 prudentes só tinham para elas, era suficiente para elas. Elas não poderiam emprestar aquele óleo para ninguém, senão elas ficariam sem. E as 5 olharam e falaram, não, de jeito nenhum. Se nós dermos para vocês, o que nós temos não vai ser suficiente. E nem vocês, nem nós vamos entrar para o banquete. Nós não podemos. Faça o seguinte, vocês não se prepararam a tempo, agora corram e vão comprar óleo, porque vocês vão precisar, mas nós não podemos repartir o nosso azeite com ninguém. E as 5 se mandaram para os lugares, as vendas, os pontos de venda de óleo. Só que enquanto elas foram, presta atenção, enquanto elas estavam indo, o noivo chegou. Foi questão de tempo.
Elas acharam que elas iam ter tempo para ir, comprar óleo e voltar ainda, encontrar o noivo, fazer toda aquela cena de que elas estavam preparadas e entrar no banquete com o noivo. E elas não conseguiram. Porque enquanto elas foram, o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram no cortejo nupcial e logo em seguida foram para o banquete. Quando o noivo percebeu que estava todo mundo na festa, trancou a porta, fechou a porta e o casamento e a festa do casamento começou a acontecer e aquelas 5 prudentes entraram para a festa e as outras 5 chegaram suadas, correndo, com a sua tocha e o óleozinho que elas compraram nas mãos. Quando elas chegaram, o cortejo já não estava mais. Primeiro susto delas, o cortejo não está mais. E a porta, correram para a casa do pai da noiva, correram para a casa do noivo, do pai do noivo, correram para lá. A porta estava trancada, elas começaram a bater. Senhor, Senhor, por favor, abra a porta, por favor, nós queremos entrar no banquete. Ele só respondeu lá de dentro, eu não conheço vocês, não sei quem, conheço vocês. E a Bíblia diz que elas ficaram extremamente desesperadas, porque elas perderam a oportunidade de entrar. Nunca mais teriam aquela oportunidade de volta. Nunca mais. Porque Jesus usou a solenidade de casamento, queridas. Olha aqui, eu vou caminhar, eu quero chegar num ponto para fazer uma divisão entre nós nesta noite. Jesus não falou do casamento só porque ele quis falar. Observa, nenhuma vez nessa parábola cita a noiva. Nenhuma vez. A noiva está subentendida na parábola. O foco não é a noiva. O foco da parábola de Mateus 25, de 1 a 13, não é o noivo. Jesus não colocou nem o holofote nele, nem a luz sobre ele como noivo, porque não se trata de casamento, essa parábola. Jesus não queria falar de uma coisa que eles já sabiam. Jesus queria ensinar um princípio. Então, ele coloca no centro da parábola, ele coloca 10 virgens, 10 donzelas, 10 moças no centro e faz todo mundo olhar para aquelas 10. É como se tivesse essas 5 aqui e mais 5. E Jesus pega os olhos de todo mundo e não manda olhar nem para ele e nem para a noiva, mas para as 10. Então, ele coloca as 10 no centro e fala conosco. Olhem o que vai acontecer. Olhem para as 10. Se preparem para o que vai acontecer. Então, o centro, a parábola das 10 virgens não é o noivo, não se trata dele, não se trata do noivo, não se trata do casamento, trata-se de um princípio chamado preparo. Diga, preparo. Jesus adverte que nos preparemos para isso. Jesus fala a respeito disso. E ele mesmo é quem chama 5 de prudentes e 5 de loucas. Prudentes são aquelas que se prepararam para sair ao encontro do noivo. Se arrumaram e se prepararam com óleo extra. Loucas são aquelas que resolveram desafiar a previsão de que o noivo poderia demorar e não se prepararam adequadamente para sair ao encontro do noivo. Irmãs queridas, essa parábola ela nos conta que elas nos mostram que não havia nenhuma diferença entre as 10. Nenhuma. Quando nós lemos a parábola, você observa que não havia nenhuma diferença entre elas. As 10 eram jovens donzelas. As 10 foram chamadas para o casamento. As 10 esperavam o noivo, tanto que saíram para encontrá-la. As 10 estavam esperando. Nenhuma diferença entre elas. As 10 dormiram. Nem esse ponto Jesus enfatiza, porque dormiríamos mesmo, por causa da demora do noivo. Não é esse o ponto da parábola. Em todos os pontos, as 10 eram iguais.
quem olhasse de fora para dentro não veria nenhuma diferença. A única coisa que diferenciou esse grupo de 10 foi esse princípio chamado preparo, porque externamente nenhuma diferença havia entre elas. Quem olhasse para as 10, com certeza diria: elas vão entrar no banquete, elas não vão ficar de fora. Todas as 10 foram chamadas, todas as 10 saíram, todas as 10 tinham lâmpada, todas as 10 tinham luz, mas havia uma diferença entre as 10. E a diferença era a diferença do preparo. Agora, quero compartilhar com vocês o que é que isso aqui significa. O que é que isso e o que Jesus queria ensinar com essa parábola. Jesus termina a parábola fazendo só uma advertência. Ele não aconselha, mas também não consola. Ele só faz uma advertência. Ele diz: olhem para as 10 e vigiem. Olhe para essas 10 e abra os olhos e fiquem espertos, porque vai ser assim no último tempo. Ele termina com isso. Ele termina dando uma ordem: vigiai, o verbo no imperativo. Agora, essa parábola que Jesus conta aqui, ela não foi contada para nos assustar. E nesta noite não é meu alvo e meu objetivo te assustar e nem te enfadar. Meu objetivo e meu alvo nesta noite, irmãos, é alertar e cooperar para que os seus olhos sejam abertos nesta noite, para que você veja se você tem óleo suficiente para o tempo que está chegando e sobrevindo sobre nós. É nos despertar antes do grito da meia-noite. Essa é a minha função hoje. Este chá. Este chá não foi chamado com esse título, com esse tema por acaso. Este chá é um arauto. Quem tem ouvidos para ouvir, me ouça nesta noite. Este chá é um arauto para nós que estamos reunidas neste lugar. É como se fosse aquele que ia na frente do noivo dizendo: está chegando, chegou. E essa é a função desse ajuntamento nesta noite, é dar uma despertada em nós, é dar uma acordada em nós. E para isso nós precisamos realmente olhar para as 10 virgens. Porque nesta noite, neste lugar aqui, nós temos 2 tipos de pessoas. As que estão preparadas e as que não estão preparadas. E nós olhamos umas para as outras e externamente achamos que todas nós estamos preparadas. Não há diferença nenhuma entre você e eu e entre nós nesta noite, entre o pastor Danilo e os irmãos que estão aqui, os homens que estão aqui. Mas nesta noite, aqui neste lugar, tem quem está realmente preparada e quem pensa que está preparada para enfrentar o grito da meia-noite e enfrentar o tempo da demora. E esse chá é uma oportunidade que nós temos. Posso ser eu essa pessoa, ou pode ser você que está vendo que o seu óleo está baixando, que a sua condição espiritual está diminuindo, que você está enfraquecendo, que a sua chama já está com pouco brilho e que você precisa acordar e despertar nesta noite e verificar a sua condição espiritual. Eu posso fazer parte das 5 prudentes ou das 5 imprudentes? Como nós podemos aplicar essa parábola nesta noite? Primeira forma de aplicar esse ensino é tendo clareza, você e eu, minhas irmãs, meus irmãos, é tendo clareza de que ou nós estamos num grupo de 5 prudentes
ou nós estamos no grupo de 5 imprudentes. Ou nós temos uma lâmpada e ainda temos um pouco de óleo na lâmpada, ou nós temos a lâmpada, um pouco de óleo na lâmpada, ao ponto da chama estar queimando, mas nós também temos uma vasilha com óleo extra para suportar o tempo da demora, para suportar o arroxo dos últimos dias, como o apóstolo Paulo nos diz que seriam dias ferozes, dias ruins, dias maus. Nós precisamos ter clareza disso, de que ou nós somos das 5 prudentes que pensam no futuro, ou nós somos das 5 imprudentes que só pensam no presente, que acha que aquilo que tem vai dar para o gasto, para o consumo. Tá bom, estou vivendo a vida espiritual, vou chegar, vou levar, passou 2025, vou para 2026 com aquilo que eu tenho aqui dentro. Ou nós somos as que estão já chegando na escassez de óleo, ou nós somos daquele grupo que tem excedente de óleo. A primeira forma de aplicar essa parábola hoje é tendo clareza disso. O fato é que nós fazemos parte de um grupo ou do outro. Segunda coisa, a forma de aplicar essa parábola é tendo clareza de que é uma loucura viver nesses últimos dias e nesses últimos tempos, sem parar para perceber a quantidade de óleo que nós temos para enfrentar os últimos dias. É loucura querer esperar, é loucura querer entrar no futuro que está diante de nós, sem parar para ver se tenho condição espiritual, se tenho sustentação espiritual para enfrentar a tribulação, para enfrentar o arroxo dos últimos acontecimentos, para enfrentar a imperiosa obra das trevas contra a igreja, para enfrentar o nível de tentação, para enfrentar o nível de pressão espiritual, para enfrentar o nível de tribulação. É uma loucura, nós precisamos começar a pensar se nós não estamos agindo como loucas, como pessoas, como mulheres loucas, que estamos só vivendo a vida da igreja, vivendo a vida espiritual, aos trancos e barrancos, sem parar para fazer uma medição do que tem, da quantidade de suporte que tem para enfrentar os últimos dias. Se eu estou preparada, se você está preparada, nós precisamos pensar sobre isso. Pensar no futuro, olhar para o futuro e pensar nele, ter previsão, fazer previsão e fazer provisão para o futuro. Quem são essas virgens loucas? Elas são aquelas que confiam só na aparência. Quem está me entendendo aqui? Ótimo. As virgens loucas são aquelas que confiam só na aparência. Elas sabem fazer performance espiritual. Sabem cantar, sabem orar, sabem ministrar, sabem fazer obras no ministério. Mesmo sem conteúdo, mesmo com óleo baixo, mesmo com a gasolina na reserva, mesmo com óleo na reserva, elas conseguem aparentar. Tanto que você olha, não percebe. Não dá para perceber, mas é loucura. É viver dessa aparência. Tem aparência externa, mas está sem azeite de reserva. Não vai aguentar enfrentar a meia-noite. O que é esse azeite? Ela tem piedade, mas não tem o poder da piedade, como o apóstolo Paulo fala. Falta poder. Está sem azeite. Está só no braço da carne. Irmãs, quantas vezes eu já me atrevi loucamente a ministrar, a falar, a operar, sabendo que eu estava na reserva. Porque a loucura, o corre-corre da igreja, do ministério, as ocupações, vai te fazendo abandonar aquelas práticas espirituais que põem óleo dentro de nós. E aí vai só no braço da carne, vai sem oração mesmo, vai sem jejum mesmo, vai sem quebrantamento mesmo, vai porque sabe falar, vai porque conhece a Bíblia, vai porque foi preparado para isso. E aí eu ia, ia que ia, até um dia que o Senhor me parou.
sem óleo, sem reserva. E foi quando eu tive um sonho, que eu sonhei que eu ia me encontrar com um senhor ancião. E eu descia ruas, 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 ruas e ruas. Em vielas, vielas, vielas e vielas. E cheguei num lugar que tinha um senhor da cabeça bem branca, sentado numa mesa, como se fosse a área externa de um restaurante. E ele estava me esperando. E eu sentei. Quando eu sentei para falar com ele, eu tinha esperado muito para falar com ele. Quando eu sentei para falar com ele, ele me falou: levanta, vai, vista um vestido branco e calce uma sandália e depois volte e fale comigo. Caramba! Nunca mais. Não precisou falar duas vezes. Não precisou falar duas vezes. Olho na reserva. Isso faz anos. Olho na reserva. Loucura. A aparência sem essência. Diga aparência sem essência. Levar a lâmpada sem levar óleo extra. É isso. Segunda coisa. Como nós podemos perfilar e falar quem são essas loucas. Além delas serem pessoas, mulheres que têm só aparência, mas não têm azeite, tem lâmpada, mas não tem azeite extra, elas também são aquelas que não se preocupam de ir além daquilo que é esperado delas. Olha para mim aqui. Segunda coisa, que é das virgens loucas e é do perfil das loucas. Primeiro é que elas se atrevem a viver de aparência sem essência. Lâmpada sem óleo extra. Segunda coisa, elas se preocupam com aquilo que elas vão levar de imediato. Elas não se preocupam em ir além daquilo que é esperado delas. Não se preocupam. Ah, para que eu vou na reunião tal se eu já vou no culto tal? Ah, mas eu já faço tal coisa, para que eu preciso de mais essa coisa? Ah, mas eu já fiz tal coisa, para que eu preciso de fazer mais essa coisa? Só faz o suficiente. Só trabalha com aquele limite que tem. Só vai naquilo que tem. Não excede. Não faz mais. Não vai mais. Não vai além. Não ora mais. Não busca mais. Não se estica espiritualmente mais. Só faz aquilo que convém. Frequenta o mínimo. Ora o mínimo. Lê o mínimo da palavra. Se expõe o mínimo à pregação da palavra. Não vai além daquilo que é esperado. Terceira coisa, preste bem atenção. As loucas, elas até têm a lâmpada com um pouco de azeite, mas elas não têm suficiente. E chega uma hora que nós vamos precisar verificar se nós temos o suficiente e será tarde demais. Loucura daquelas 5 foram elas acharem que elas tinham suficiente, sendo que elas não tinham suficiente. Aparentavam estar prontas, tinham as lâmpadas, estavam juntas, estavam esperando o noivo, mas realmente elas não estavam prontas, minhas irmãs. Este é o ponto. Elas só estariam prontas, consideradas prontas para aquele evento, se elas tivessem uma vasilha de óleo extra. E elas não tinham. Então, na verdade, elas não estavam prontas. O que essas 5 moças fizeram de errado? Nada. Elas não tinham pecado. Elas não tinham nenhum tipo de censura na vida delas. Elas não eram pessoas condenáveis, não haviam feito nada que pudesse prejudicá-las espiritualmente.
Não, elas não tinham nada que desabonasse espiritualmente nem moralmente. A única falha delas foi não ter levado óleo extra. Nisso foi a grande vantagem das prudentes e a grande tragédia das imprudentes. Repita comigo: óleo extra, óleo extra, óleo extra, óleo extra. Elas foram negligentes. Não fizeram a previsão, não pararam. Levaram aquele enfrentamento para o casamento como se fosse uma coisa usual, uma coisa banal, uma coisa comum, uma coisa comum. E aqui eu não estou acusando, essa palavra não é de acusação, é uma palavra de sacudão espiritual para nós. Elas não fizeram a provisão de azeite. Olhem aqui um instante. Quero falar o que é esse azeite. Esse azeite é a essência espiritual que você individualmente cultiva. Azeite não se ajunta em chás. Azeite não se ajunta em celebrações. Azeite não se ajunta em congressos. Azeite não se ajunta em eventos. Azeite mesmo, esse azeite para suportar, ele se faz a reserva dele. Você ajunta esse azeite no secreto da sua casa, na sua vida espiritual, nas práticas espirituais, no orar secreto, você no seu quarto secreto. Azeite, esse azeite que você vai precisar mesmo, ele é ajuntado na solidão da sua casa. É pessoal, é você que faz, que produz, você que ajunta. Você não pega de ninguém esse azeite, você não recebe de ninguém esse azeite especificamente falando. Esse azeite você não ajunta em grandes celebrações, você ajunta nos bastidores mesmo, na intimidade com seu pai, onde ninguém te vê no secreto. Esse azeite é responsabilidade sua e é resultado da sua busca pessoal. Não é resultado de pregação de pastor, não é resultado de podcast, não que você ouve na internet, não é resultado da pregação de pastores ou de pregadores que nós temos preferência no YouTube, não é resultado disso. A minha voz e a minha palavra para cada uma de vocês nesta noite, especificamente porque o chá é de mulheres, não dependa dessas coisas exteriores para achar que você tem reserva espiritual para enfrentar a pressão dos últimos tempos. Não confie nessas exterioridades. Não confie nisso. Se fie naquilo que você faz lá na sua casa, no secreto, quando ninguém está te vendo, quando não tem um telão para te filmar, quando você não está em evidência, quando você não está aparecendo, onde ninguém te vê, onde só o Pai que vê em secreto te vê. É ali que ele te visita, é ali no quebrantamento da sua casa, é ali na sua labuta com a palavra, querendo entender, se dispondo a ler as escrituras e dizer: Espírito Santo, o Senhor revela coisa para pregadores, eu vejo na internet que o Senhor fala, tem palavras maravilhosas, eu estou aqui no secreto da minha casa, por favor, diante da tua palavra, derrama óleo sobre mim, vem sobre mim, Espírito Santo, ilumina meus olhos, ilumina os olhos do meu coração, coloca óleo dentro de mim, coloca conteúdo dentro de mim, coloca a essência, aumenta a minha essência espiritual, o meu conteúdo espiritual, é lá que você ajunta azeite. Oh, minhas irmãs, não depende de ninguém. O Espírito Santo está disponível, mas o tanto de azeite que você e eu vamos ter é o tamanho da busca que nós teremos. Pouca busca, pouco azeite, muita busca, muito azeite. O nível que eu vou ter para enfrentar a pressão dos acontecimentos dos últimos dias que precedem a volta e o aparecimento glorioso de Jesus será um nível de busca que eu e você teremos.
Eu quero que isso caia no seu coração nesta noite, como uma boa palavra, como um ânimo para você, dizendo: se prepare, porque as coisas não vão melhorar, elas vão piorar, elas vão de mal a pior. Jesus disse que as coisas iriam piorar e não melhorar antes do aparecimento dele, e nós, a igreja, todos nós enfrentaremos tempos cabulosos, tempos perigosos, tempos ferozes, dias horrorosos, espiritualmente falando, de trevas, de densidade de trevas. E nós precisamos ter reserva espiritual, porque aquelas 5, quando se viram, quando chegou o grito da meia-noite, e elas acordaram e se levantaram, confiando que elas estavam prontas para entrar para o banquete, e elas viram as suas lamparinas diminuindo o fogo, diminuindo aquilo. O que é que elas fizeram? Elas perceberam que elas não tinham tudo aquilo que elas achavam que elas tinham. Elas correram em quem elas sabiam que tinham óleo, que tinham provisão, que tinham excesso, que tinham conhecimento, que estavam bem preparadas. Elas correm para pedir ajuda e dizem: por favor, reparta o que vocês têm conosco, porque o noivo está chegando, nós não temos provisão, nós não temos suporte, nós estamos sem condição, nossa luz está apagando e nós precisamos entrar no banquete. Por favor, me dê um pouquinho de azeite, reparta comigo o que você tem. Foi nas amigas dela, de espera do noivo, e nenhuma pôde ajudá-las, não por egoísmo, mas é porque elas só tinham o suficiente para elas. Elas não estavam sendo más, aquelas 5 prudentes não estavam sendo ruins, elas não estavam sendo perversas, elas só sabiam que aquilo que elas tinham era o suficiente até a entrada do banquete. Então elas não podiam tirar delas, tanto que elas dizem: nós não podemos repartir com vocês o que nós temos, porque se nós repartirmos, ninguém entra no banquete. Mas para além disso, minhas irmãs, e já caminhando para terminar, deixando as coisas que eu tinha aqui para falar, elas não poderiam repartir com elas, porque o óleo é individual. Porque aquilo que você tem, chega uma hora que você não vai poder repartir. E aquilo que você não tem, que não cultivou, quando chegar o tempo da necessidade, você não vai conseguir ajuda de ninguém, porque a provisão é individual, o óleo é individual, o ajuntamento é pessoal, não se transfere azeite no grito da meia-noite. Quando chegarem aqueles tempos, não adianta correr para pastor, não adianta correr para lugares, não vai adiantar bater em portas, dizer: por favor, está chegando, a coisa está apertando, e eu estou vendo que eu não vou ter condições de suportar isso, por favor, reparta, reparta, reparta. Não teremos outra, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo de nós nos prepararmos, de encher o vaso de óleo. Não vai dar tempo de colocar azeite nessa lâmpada, para essa chama brilhar. Porque esse óleo é pessoal, intransferível. Não dá para repartir, não dá para ratear, não dá para democratizar esse óleo, não tem como. O preparo é pessoal, o preparo é individual, não tem como, não dá para dividir, não dá para esperar. Pedir azeite emprestado nessa hora, no grito da meia-noite, é um pedido louco e insano. É preciso ter trabalhado antes, é preciso providenciar o seu próprio óleo. Quem se preparar para o grito da meia-noite e ajuntar azeite, vai ficar em paz e feliz. Mas quem não se preparar, vai ter tanto arrependimento, mas tanto arrependimento de não ter dado ouvido às palavras,
tanto arrependimento de ter gastado horas e horas assistindo séries, olhando esse bendito desse Instagram, olhando as redes sociais, tendo tempo para um monte de coisa, menos para a palavra, de ficar diante dela e ajuntar óleo, menos de ter orado. John Piper disse uma vez que a desculpa, que nós seremos indesculpáveis, que as redes sociais estarão lá para provar que não foi por falta de tempo que nós não oramos, não foi por falta de tempo que nós não lemos as Escrituras, não foi por falta de tempo que nós nos consagramos, não foi por falta de tempo que não alimentamos a piedade, não foi por falta de tempo, porque nós dedicamos tempo para tantas coisas, onde nós deveríamos estar ajuntando óleo, porque vai chegar a meia-noite, E a lição é simples, é preparo, é parar antes, pare antes do grito da meia-noite, se prepare, pare antes. E este chá, nessa noite, eu vi como um arauto para a sua vida nesse final de ano. Não entre em 2026. Não entre. Há 2 meses atrás, numa quinta-feira, à tarde, meu telefone tocou. Eu olhei e vi o nome de uma esposa de um primo meu lá de Rosário, Rosário Oeste. Minha família, eu sou de lá e minha família é de lá, aqui em Rosário. O telefone tocou. Mônica, Deise, Paulo passou mal. Paulo, meu irmão, mais velho que eu. Paulo passou mal hoje. Nós estamos aqui no hospital e o doutor Joemil pediu para chamar a família. Irmão meu, 58 anos, advogado, policial civil aposentado, estudou direito, era advogado. Já depois que ele se aposentou, ele foi fazer direito e advogar. Estava em Nobres, coletando coisas da assinatura de um cliente, começou a sentir uma dor forte abdominal, forte, ao ponto de não conseguir dirigir o carro. A esposa pegou o carro, entre Rosário e Nobres é bem pertinho, questão de 15 minutos de lá, entre uma cidade e outra. Não conseguiu chegar, chegou, tentou ir para casa, não conseguiu ficar em casa. Entre 2 horas e 4 horas da tarde ele faleceu. Não deu tempo de nada, meus irmãos, nada. Paulo morreu. Meu irmão teve um aneurisma da aorta abdominal, que ele não sabia que ele tinha esse aneurisma nessa veia aorta que chega até o coração. Essa veia arrebentou, a dor lancinante, ela arrebenta, enche a sua cavidade abdominal de sangue, sufoca a pessoa com... Ele morreu em 2 horas. Antes do grito da meia-noite, é preciso se preparar. Se preparar. Nós estávamos planejando o final do ano e o Natal. O aniversário dele seria agora, dia 24 deste mês. Não deu tempo. Hoje, aqui nesta noite, este chá, nós vamos continuar aqui, vai ser uma bênção estarmos juntos. Mas este chá é como aquele arauto que veio na frente do noivo dizendo: se prepare, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ajuntar óleo. Ajunte, se prepare. Porque a falta de azeite, no final, ela é fatal. Repita comigo: a falta de azeite, no final, é fatal. E nós precisamos, estou terminando, nós precisamos, irmãs queridas, quebrar esse engano religioso, que às vezes nos domina, como já me dominou. Que engano religioso é esse? O engano religioso que me faz sentir segura, achando que eu tenho. O suficiente. E nós precisamos abraçar a verdade de que nós não temos o suficiente. Se for o caso de não ter suficiente,
Este chá aqui foi concebido para te alertar do perigo real, que é enfrentar os dias que virão sem ter óleo suficiente no vaso. Este chá é um lembrete de que o Senhor em breve voltará. Estaremos prontas, internamente prontas. Este chá também é um grito de misericórdia nas nossas vidas. É um grito de misericórdia nas nossas vidas. Ele vem na hora certa, na hora certinha. Que essa palavra sirva só para uma pessoa. Nem que desperte só uma pessoa. Se despertar uma pessoa, já vai ser suficiente. Porque é um grito de misericórdia. Vem na hora certa. De saber que nós temos a responsabilidade de procurar o nosso próprio azeite e que não podemos confiar no azeite de ninguém. De ninguém, de ninguém. Então não dependa de ninguém para se preparar. Comece hoje. Como? Oração pessoal, tempos de oração em casa, tempos de leitura da palavra, tempos de cultivo espiritual, tempos de jejum, tempos de quebrantamento, tempos de conserto interior, se tem relacionamento rompido, se está de quebra de relacionamento com alguém, se está cultivando amargura no coração, peça perdão, conserte o altar, conserte a vida, vá se ajuntando, tenha seu próprio óleo, porque você vai precisar. Não dependa de ninguém para te preparar, ninguém vai te ajudar. Comece hoje a sua reserva espiritual. Comece hoje a juntar óleo nesse vaso para que ele esteja cheio na hora final. Amém, minhas irmãs? Não comprometa. Uma palavra que eu gostaria de dar, terminando. Se você tem óleo e as pessoas vivem continuamente atrás de você te pedindo do seu óleo, eu queria te aconselhar. Não comprometa o seu óleo. Não comprometa aquilo que você já tem, quando você sabe que quem está continuamente pedindo do que você tem, da sua provisão espiritual, é negligente com seu cuidado pessoal. Não reparta o óleo, faça como aquelas 5, aconselhe para que vão comprar óleo, vão buscar azeite, vão pagar o preço, vão correr atrás do seu azeite, vão correr atrás do seu azeite. Por quê? Porque existe a possibilidade no meio da igreja, no ajuntamento da igreja, de pessoas que passam a vida todinha dependendo do óleo de um e de outro, de um e de outro, de um e de outro. Vai lá, ora por mim. Por favor, vai lá, ora por mim. Por favor, ora por mim. Ora por mim. E você vai só repartindo o seu óleo, vai só repartindo o seu óleo, vai só se ocupando. Chega uma hora que a sua reserva baixa. E que você também precisa parar para fazer a sua reserva. Diga não. Diga não. Amar algumas vezes vai significar dizer não. Não posso repartir com você, não posso te atender, não posso fazer o que você está me pedindo, não posso segurar essa situação com você. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, vai buscar o seu próprio óleo, vai buscar o Senhor, tenha as suas experiências, vá na sua casa, amadureça espiritualmente, junte o seu óleo, aprenda a dizer não, caso contrário, cedo ou tarde irá faltar para você e para outra pessoa também. Aí sim, aí a coisa vai ficar muito feia. Orienta as pessoas a buscarem o seu óleo. Esta palavra não é para endurecer o seu coração, não. Essa palavra é para proteger o seu coração. É para proteger o seu coração. Tenha seu próprio óleo. Ajunte o seu azeite. Vá comprar. Você acha que o azeite dela é de graça? Que o azeite dele é de graça? Que o azeite dos pastores é de graça? Que o azeite da sua irmã, que é sua companheira de oração, é de graça? Não é de graça. Alguém pagou um preço para ter. Pessoas pagam um preço para ter azeite. E agora o azeite está custando tão caro, né? Caramba! Caro demais, meus irmãos. Teve uma promoção esse dia no Compra que deu de comprar de 3, assim, mas tá feio o preço do azeite. É custoso ter azeite. Custa ter unção. Custa ter conteúdo espiritual.
É mais fácil eu chegar em quem tem uma reserva grande e pedir me abasteça, me abasteça, me abasteça, do que eu pegar e ir para minha casa e no secreto da minha casa eu buscar, Senhor, me dê, Senhor, me encha, Senhor, encha o meu vaso, Senhor, encha o meu vaso, Senhor, encha o meu vaso. Mas é preciso que você tenha coragem de cortar a dependência do azeite alheio e buscar o seu próprio azeite, e você que é acostumada a repartir o que você tem, à torta e à direita, e a ficar pingando óleo em uma, pingando óleo em outra, pingando óleo em outra, você aprender a ter postura espiritual de saber que existe uma hora para dizer não. Vá comprar o seu azeite. Vá comprar o seu azeite. Nesta parábola, Jesus termina dizendo para os discípulos: vigiem. Note que nessa parábola, ela não termina Jesus falando que ali haverá choro e ranger de dentes. Ela não termina assim. Por que será, né? Ela não termina como as outras parábolas. Jesus só encerra subitamente, dizendo que elas chegaram, a porta se fechou, elas não puderam entrar, porque elas perderam tempo. O tempo. E a grande bênção para nós, irmãs, é que nós estamos no tempo entre um grito e outro. Ainda não é meia-noite. Não é meia-noite. Talvez 5 para meia-noite. O tempo que nós temos é bem pouco. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo. Nesse pouco tempo, dá tempo de você ajuntar óleo. Dá tempo de você consertar a sua vida espiritual. Dá tempo de, entrando 2025, entrando o mês de dezembro, você fazer propósitos espirituais e de dizer bem assim: este ano, em 2026, eu vou encher o meu vaso e vou conservar azeite para a vida eterna. Vou conservar óleo para a vida eterna. Faça propósitos espirituais. Você não precisa publicar, não precisa de nada. Seu pai que te vê em secreto te recompensará, ele vai te dar óleo, ele vai derramar sobre você o Espírito Santo, ele vai iluminar os seus olhos, ele vai te dar luz para ler a palavra, ele vai te ajudar, ele vai te encher, é o Senhor que vai fazer isso. Esse dá tempo ainda. Dá tempo de você rever caminhos, dá tempo de você olhar e falar: puxa vida, tô embaixo espiritual, tô fraco, minha luz está fraca, tô perdendo força, perdendo energia espiritual, perdendo batalhas, perdendo guerra, estou ficando confusa, estou ficando enfraquecida. Pare tudo agora e volte para o seu secreto e vá para oração, leitura da palavra, jejum, adoração. Venha para as reuniões da igreja, venha para o domingo à noite, venha para as chamadas da igreja, venha para tudo aqui, venha pegar o que você pode aqui, mas sabendo que você faz a sua reserva no seu secreto, amém? E não dependa do óleo de ninguém. Eu quero te chamar para ficar de pé, em nome de Jesus.